No dia 11 de janeiro de 2022, eu recebi um presente da espiritualidade. Eu pude presenciar a minha avó Terezinha desencarnar. Estava eu, a minha tia, a minha mãe e a minha prima. Eu quero comentar sobre essa experiência que eu vivi com vocês e mais algumas impressões espirituais também que aconteceram, que antecederam a esse momento. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Rodrigo Gôngora e nós vamos falar um pouco sobre espiritualidade. No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês a experiência que eu vivi ao assistir a minha avó desencarnar. Eu quero comentar com vocês o que aconteceu no dia, quais foram os sinais que eu tive e quais foram os sinais que a espiritualidade nos deu às vésperas desse acontecimento, já nos dizendo que isso estaria perto de acontecer. Se você gosta de assuntos de espiritualidade, eu peço que se inscreva no nosso canal, deixe o like, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe o vídeo e vamos para o nosso relato de hoje. Em um breve relato que antecede um pouco a história da minha avó, ela, de 2020 para 2021, ela teve um problema de saúde e ela teve que ser internada. Nós não sabíamos a gravidade, o que poderia acontecer, mas ela ficou um período na Santa Casa, e onde ela recebeu todos os cuidados e os devidos tratamentos. Ela se recuperou, porém, a gente conseguia se comunicar com ela, nos comunicar com ela, nós conseguíamos interagir de alguma forma, mesmo sabendo que devido à idade, já estava apresentando algum tipo de atraso, algum tipo de falta de memória. E a gente ia lidando com essa situação. Mas após esse período de internação, a minha avó veio a ficar na cama. E o que ocasiona, o que ocorre nessas situações é que a pessoa acaba ficando dependente de todos os cuidados, para tudo. E, inclusive, ela não pôde mais se alimentar, ficou difícil, onde nós precisamos também fazer a alimentação dela via sonda, que em todo o decorrer desse período em que ela ficou acamada foi a sonda nasal. Mas ela, assim, a família, né, procurou assim arrumar assim as coisas para que ela pudesse ter o máximo de conforto naquele momento em que ela mais precisava de cuidado. A minha mãe, ela já cuidava da minha avó antes e passou a assumir esse cuidado com mais intensidade ainda. A minha tia, ela sempre disposta, sempre à disposição para ajudar, sempre estava presente também. Todos os demais filhos, né, na verdade são 4 filhos, né, e bastante netos também, porém, assim, todos, de uma forma ou de outra, sempre procuraram colaborar de alguma maneira, seja na parte física, seja na parte espiritual, sempre todos ajudaram. Mas o fato é que, assim, os cuidados diários eram muito feitos pela minha mãe, pela minha tia Marli, e depois de alguns meses
nós também conseguimos pagar uma cuidadora para estar ajudando nos cuidados. E as coisas se deram. A gente decidiu que durante uma vez, pelo menos na semana, nós daríamos banho nela, no chuveiro, uma vez que o banho na cama, ele é mais difícil, ele tem os seus... é mais complicado, não é um banho completo, sendo que no chuveiro, a água corrente, a limpeza é melhor, né? Mas as coisas foram acontecendo, minha avó estava sendo acompanhada pelo médico da família, tinha todos os cuidados que foram prescritos, foram feitos, né? O ano de 2021 passou dessa maneira, né? Nós sempre ali tentando amenizar um pouco, contribuir de alguma forma para os cuidados da avó Terezinha. De 2021 para 2022, passaria-se um ano então que minha avó já estava acamada. Nós passamos o Réveillon junto com ela, né? Inclusive sabendo que o fato dela não poder estar em outro lugar, né? Assim, agora é uma experiência minha, né? É uma questão minha, me motivava a querer estar perto dela, perto da minha mãe, perto daqueles que eu sei que não poderiam estar em outro lugar. Então eu fazia questão e fiz questão de estar perto deles nesses momentos, no Natal, no Ano Novo, e assim se deu. Foi tudo tranquilo, foi tudo bacana, dentro do esperado, mas na semana que já estava antecedendo ao desencarne da minha avó, foi num sábado para domingo, ela vomitou. E daí o que aconteceu? A minha mãe, conversando com a minha tia, decidiram levá-la no PA. Lá no PA, ela ficou o domingo, eles passaram uma noite, então na segunda-feira eles já estavam de alta. Então aquele vômito, ela estava com a barriga inchada, segundo o médico, a barriga era devido aos gases, e que até assim foi conselho do médico que a gente trouxesse ela para casa. Isso foi feito. No dia 11, propriamente dito, ela apresentou na parte da tarde, após umas 15 horas mais ou menos, uma falta de ar, assim, um ar assim meio curto e um pouco ofegante. E daí a minha mãe resolveu ligar para mim e comentar essa situação. Porém, já era mais ou menos umas 18 horas quando minha mãe ligou para mim. Quando ela me ligou, eu não sabia do que se tratava, eu queria imaginar que estava tudo bem, mas antes dela começar a falar, eu senti medo. Ela demorou um pouquinho para falar, porque provavelmente ela estava conversando com outra pessoa, vendo alguma situação, mas eu lembro que eu senti medo. Ela comentou comigo que a minha avó estava com falta de ar, e eu lembrei que meu avô, às vésperas de desencarnar, ele também teve uma falta de ar muito forte, o que na época não me deixou dúvidas de chamar o SAMU e que ocasionou na internação dele. E nessa internação ele veio a desencarnar. Mas eu fiquei preocupado, e assim que minha esposa chegou do trabalho,
ela passou a cuidar então do nosso filho, e daí eu peguei o carro e fui para a casa da minha mãe. Chegando lá, a minha tia Marli estava ali, já estavam cuidando, e analisando aquela situação eu já falei para minha mãe que teria que chamar o SAMU. A gente não sabe até que ponto ela está assim com essa falta de ar, até onde isso pode ir, né? Uma vez que ela na cama, ela provavelmente estava ofegante, talvez da própria respiração. Foi feito. Nós chamamos o SAMU e daí eu falei para minha mãe: vamos fazer o seguinte, eu vou no PA, eu vou com a minha avó e você vai depois, porque assim, ela fazia questão de ir. Só que daí a minha tia Marli, ela disse que iria, né? E daí ela foi até a casa dela, trocou de roupa, e quando ela voltou, o SAMU ainda não tinha chego. E daí foi o momento que eles resolveram trocar a minha avó, né? A gente tinha esse hábito, né, mesmo de ter daquelas trocas diárias, né? Então trocava-se algumas vezes por dia, e já que estava demorando, né, a minha avó continuava ofegante, e daí foi tirando a roupa, foi fazendo os procedimentos, limpando tal, e daí precisa virar, né? Precisou virar a minha avó para mudar um pouquinho de posição, e foi aí que a gente já começou a sentir alguma coisa diferente. Na verdade, ali estava minha mãe e minha tia, cuidando delas. Eu fiquei meio no canto olhando, e a minha prima, Amanda, ela ficou ali na porta. Ela tinha acabado de chegar, ela também parece que já sentiu alguma preocupação. E daí, nesse virar da minha avó, a gente tinha percebido que ela estava com a barriga muito inchada, algo que parecia que não era o que o médico diagnosticou como gases, né? Mas estava fora do normal. E daí o que aconteceu? Ela meio que começou a vomitar. A minha tia ficou assim nervosa, ficou muito ansiosa, porque ela já começou a sentir que minha avó começou a ficar com o corpo mole e não responder a nenhum tipo de estímulo. Foi quando ela falou, né, para minha mãe: Sueli, a mãe tá indo embora, né? Daí minha mãe falou: mas como tá indo, né? E daí ela vomitou, e daí ela ficou mole, né? Assim, ela provavelmente naquele momento ela já tinha desencarnado. A minha tia ficou assim muito preocupada e ansiosa naquele momento, e ela me chamou. Eu estava ali perto assistindo, mas também assim com aquela sensação de não tinha o que fazer, né? E a minha tia falou, dentre outras coisas, ela disse: fale alguma coisa para a vó, fale para ela que pode ir. E daí eu cheguei ali e falei: vó, pode ir, vó, nós estamos bem e a senhora vai ficar bem também. É claro que eu quase que não consegui falar, né? Porque assim, eu também estava emocionado com aquela situação. E naquele momento ela desencarnou. Foi uma situação assim, ao mesmo tempo que triste, mas aquele momento que eu percebi que ela desencarnou me transmitiu também uma alegria, uma felicidade muito grande, porque o SAMU não havia chegado, ela estava em casa, ela estava recebendo os nossos cuidados e o nosso carinho,
o carinho da família. Um pouco antes de chegar ali naquele momento, eu lembro que eu já estava me preparando para não chegar ali com uma energia de apego, de querer segurar ela aqui no mundo terrestre, uma vez que ela já estava nesse processo, né, de se desapegar mesmo do corpo físico já fazia 1 ano, ou talvez até mais. Então, quando eu cheguei ali, eu tinha em mente que eu não poderia segurá-la aqui. E aquelas palavras que eu falei foi justamente aquilo que eu estava sentindo. E uma outra experiência que a minha mãe viveu às vésperas desse momento foi que uma amiga da minha mãe, que é médium, ela fez uma visita até a casa da minha mãe, e ali ela falou para minha mãe que eles já estavam preparando ela para recolhê-la para o mundo espiritual. Essa amiga da minha mãe, quando ela falou isso, ela estava incorporada, e quem falou foi a entidade que é mentora dessa amiga da minha mãe. Ela disse também que meu avô, ele tinha a permissão de estar vindo visitar a minha avó todas as noites, pois ele também já estava sabendo desse recolhimento, que o tempo da minha avó na Terra já estava chegando no limiar. Outra experiência foi da minha irmã, que havia recebido também uma informação dos mentores espirituais que a acompanham, que a minha avó estaria completando um ciclo, e que esse ciclo já estava se concretizando, se concluindo. A minha irmã, ela acreditava que fosse do dia 31 para o dia 1º, mas aconteceu 11 dias depois, que foi o dia 11 agora de janeiro. Nesse dia, a minha irmã, ela fez uma oração para minha avó, aproximadamente no mesmo horário, intuindo o que estava acontecendo, porque ela não estava no local. E ela depois teve a oportunidade de nos contar que nesse momento em que ela estava fazendo a oração, pedindo pela minha avó, ela sentiu muita falta de ar, que até lembrou o período que ela pegou o Covid. Ela falou que foi algo muito forte e que ela sentiu muito medo nesse momento. Ela pensou na minha avó e depois de algum tempo aquilo passou como um sopro. E ela nos contou que quando ela sentiu que aquilo passou, que ela não sentia mais aquela falta de ar, imediatamente ela pensou: minha avó partiu. Então teve a experiência da minha mãe, teve a experiência da minha irmã, e da minha parte eu estava na véspera, no sábado, do sábado para domingo, quando eu fiquei sabendo que a minha avó ia pro hospital, ela já estava lá, na verdade, eu senti o meu joelho doer. Na verdade, assim, do joelho para baixo da minha perna esquerda, começou a doer muito, quase que eu comecei a mancar. E eu lembro que eu
tive uma experiência logo depois que meu avô desencarnou e logo depois que eu morava junto com a minha avó e eu deixei também a casa da minha avó, da minha mãe, e a minha avó sofreu uma queda, ela caiu. E daí, conversando com a minha mãe, eu fui até uma terapeuta floral para pegar um floral para minha avó. E daí contei que minha avó tinha caído, mas não contei detalhes do que tinha acontecido, apenas o fato de que minha avó tinha caído, que ela estava passando por algumas situações, mas nada havia comentado de viuvez ou de que eu tinha saído de casa. Mas a terapeuta perguntou para mim, quem a abandonou ou quem a deixou, que ela tinha perdido o apoio e por isso ela tinha caído. Então ela fez essa relação psicossomática da situação do fato dela ter caído com situações de que ela havia perdido o apoio. E daí eu trouxe para mim essa memória, essa lembrança, na hora que eu comecei a sentir a dor no joelho. Porque é como se eu tivesse também perdendo algum apoio. E eu tive para mim que tinha relação com a minha avó. E uma outra experiência que nós tivemos a oportunidade de estar sabendo, né, foi que a minha cunhada, ela pediu para fazer uma limpeza espiritual na nossa casa, logo após o desencarne da minha avó, através de uma terapia chamada Theta Healing. E nesse tratamento, o terapeuta ele consegue alcançar algumas vidências, algumas informações que depois eles nos passam, aquilo que eles podem nos revelar. E ele nos revelou que a minha avó, depois de desencarnar, ela foi direcionada através de uma escada de luz, e nessa vidência que o terapeuta teve, ela subia a escada e depois lá de cima ela se virou e deu tchau com as duas mãos, em forma de agradecimento pelos cuidados que ela recebeu. No dia que a minha avó também desencarnou, após o SAMU ter chegado e ter constatado o óbito, eles foram embora e logo também nós fomos avisando os filhos, os netos, para que pudessem vir, né? E pelo menos estar perto ali naquele momento, né? Mesmo sabendo que o espírito já não estava mais no corpo, mas é um compromisso, né? A gente tem essa cultura de velar, né? E naquele momento nós tivemos a oportunidade de nos reunir, todos os filhos, a maioria dos netos, e rezar um Pai Nosso. Um Pai Nosso, e agradecê-la também pela oportunidade que ela nos deu de cuidar um pouco dela. Assim, agradecer a ela por tudo que ela nos fez aos filhos, aos netos, aos amigos, e a oportunidade que a vida nos deu de retribuir um pouco tudo que ela nos fez. É isso. Eu acho que eu nem vou conseguir falar mais. Já estou bastante emocionado de trazer esse relato. Eu gostaria de compartilhar com vocês essa experiência. Espero que essa experiência traga algum bem, né, para quem estiver ouvindo. Se você acha que de repente esse conteúdo possa ser interessante para alguém,
eu peço que compartilhe esse vídeo, que se inscreva no nosso canal. Esse foi um vídeo diferente dos vídeos que eu tenho postado no canal, mas os próximos, com certeza, eu já voltarei a falar de André Luiz no mundo espiritual. Muito obrigado por você ter ficado até aqui comigo. Até o próximo vídeo, um grande abraço, até mais.